Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O primeiro reinado no Brasil é um período de muita instabilidade, né? O primeiro reinado, ele vai de 1822 até 1831, ou seja, da independência do Brasil até 1831, quando Dom Pedro I ele vai abdicar do trono brasileiro. Apesar de Dom Pedro I ter ficado no Brasil a pedido da elite, vai acontecer uma série de eventos que vai torná-lo uma figura impopular e uma figura não muito querida pelos brasileiros, o que vai influenciar totalmente no seu processo de abdicação. Nós sabemos que havia no Brasil algumas províncias que resistiram, né, à independência, como a província da Bahia. Então, Dom Pedro já começa com esse problema, tendo que conter esses rebeldes portugueses que não aceitam essa independência. Outro problema que Dom Pedro I vai enfrentar é que ele tem que buscar o reconhecimento externo dessa independência. Não adianta ele proclamar a independência do Brasil se nenhum país vai reconhecer essa independência. Inclusive, né, para se afirmar como um país independente, o Brasil necessita do reconhecimento da independência de Portugal. E a Inglaterra vai entrar nesse papel aí porque Portugal vai cobrar uma indenização e a Inglaterra vai emprestar um dinheiro para o Brasil, né? Porque o Banco do Brasil está falido. Quando volta para Portugal, Dom João VI, ele leva todo o ouro que tinha no Banco do Brasil. Então, o Brasil já começa como nação fazendo uma dívida externa com a Inglaterra para buscar o reconhecimento da sua independência. Os primeiros países que vão reconhecer a independência do Brasil, México, Estados Unidos e depois a Inglaterra. E para Portugal reconhecer, o Brasil vai pagar uma indenização, que é um dinheiro emprestado pelos ingleses, mas em troca o Brasil vai se comprometer a acabar com a escravidão. Outro fato importante desse primeiro reinado é a criação da primeira Constituição. Se o Brasil agora é uma nação, precisa de leis. Essas leis máximas de um país, né, estão dentro da Constituição. Então, em 1823 foi formada a Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? O grupo de deputados que ia criar essa Constituição, né? A chamada Constituição da Mandioca. A Constituição da Mandioca era uma Constituição muito baseada, né? A cidadania era baseada na renda. Nós dizemos, inclusive, que o voto era censitário, ou seja, o voto era pela renda. É daí que vem o nome Constituição da Mandioca, porque aquela pessoa que produzisse cerca de 500 alqueires de mandioca, né, ou que tivesse determinada renda, é que poderia votar. Essa Constituição, né, ela era dividida nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. A monarquia era centralizada, né, e o voto era censitário, como eu disse. Só que essa Constituição não vai agradar Dom Pedro I, que vai se mostrar bastante autoritário. Ele vai fechar essa Assembleia Constituinte, né? A partir daí que vem a Noite da Agonia, que é o período em que a noite em que o Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte. Ele não aceita a limitação dos seus poderes e aí ele vai criar um próprio grupo, à sua escolha, para fazer uma Constituição da forma que ele gostaria. E vai outorgar. Outorgar, gente, é impor, né? As constituições democráticas, elas são promulgadas, anunciadas. Essa foi imposta por Dom Pedro I, a Constituição de 24, que vai determinar, além da divisão dos três poderes, o Dom Pedro I vai criar o poder moderador, que é uma piada e, na verdade, é o maior símbolo do seu autoritarismo, porque esse quarto poder nunca existiu. Ele só criou para ele ter uma prerrogativa, ou seja, para ele ter condições de intervir nos outros poderes, e é isso que ele vai fazer. Então, é o símbolo do autoritarismo. O voto continua censitário, o voto pela renda, há uma aliança entre Igreja Católica e Estado, né? A religião oficial é o catolicismo. Essa Constituição vai gerar muitos conflitos,
Inclusive é a causa, né, da chamada Confederação do Equador, uma revolta que Dom Pedro I vai ter que enfrentar na região do Nordeste, principalmente com a separação de Pernambuco. E ele vai ter que reprimir aí de forma violenta, né, e vai fuzilar aí o Frei Caneca. Se não bastasse todos esses problemas, tinha muitos escândalos. Dom Pedro I era muito mulherengo e ele tinha um inimigo, né, o Líbero Badaró, que era o dono de um jornal. Então havia muitos escândalos com a figura do Dom Pedro. Piorando tudo, o Dom Pedro vai se envolver na Guerra da Cisplatina, ou seja, ele vai tentar buscar uma região que praticamente já estava perdida. Para quem não sabe, a Cisplatina é onde hoje é o Uruguai. Era uma guerra perdida, porque o Uruguai praticamente já estava separado do Brasil. Mas por ser um imperador, por não querer perder poder, território, ele vai usar o exército brasileiro, vai usar recursos e vai perder essa guerra. Piorando tudo, né? Quando tá ruim, piora. Dom Pedro I vai ser chamado para voltar para Portugal, porque o seu pai morreu e ele é o herdeiro do trono. Ele não vai aceitar, porque ele não quer ir para Portugal e quer continuar no Brasil. Ele vai abdicar o trono em favor da sua filha, né? Só que mulher não governa. Então ele vai fazer um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele se casasse com sua filha, Dona Maria da Glória. Era um casamento, né, gente, de aliança, de interesses. Porém, quando Dom Pedro não quer o trono, o próximo na linha de sucessão já era o seu irmão, então ele não precisava de Maria da Glória. Então ele vai querer reinar sozinho e vai dar um golpe, né? Vai passar a perna na Maria da Glória. Para tomar satisfações com seu irmão, Dom Pedro I faz o quê? Ele pega o exército do Brasil, que não tem nada mais a ver com Portugal, e vai para Portugal lutar por esse trono, né, da coroa portuguesa. Isso é a gota d'água, né? Aí ele percebe que a situação aqui no Brasil ficou insustentável e ele resolve então abdicar do trono, deixar o trono por vontade própria em 1831 para que o trono pertencesse a seu filho. Tudo lindo, maravilhoso, só tinha um problema. Seu filho tinha menos de 5 anos de idade. Então, a partir daí, começa no Brasil o período de maior instabilidade, chamado de período regencial, que é o período em que o Brasil tem um rei, mas ele não pode governar. Por isso é governado por uma junta regencial.